Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais essa For Live, esse nosso encontro de quarta-feira com a For Law. Hoje eu tenho a honra de receber a doutora Doris Guilard para um tema relevantíssimo que é planejamento sucessório na prática. Eu gosto sempre de frisar que um dos pilares da For Law é justamente trazer a prática daquela temática, né? A For Law, ela se destina, né, a atender o mercado jurídico, né? O advogado, quem está no mercado, quem está entrando no mercado, né? Quem quer retornar ao mercado e que precisa, portanto, conjugar o estudo do direito com a prática desse direito. Então é por isso que para a gente é sempre muito relevante trazer aqui para vocês, nos nossos cursos, nas nossas lives, em tudo aquilo que a gente produz e encaminha temáticas que tenham realmente uma aplicação prática, que já vou apresentar a Doris, mas que para mim pessoalmente é sempre um prazer. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu quero dizer o seguinte, que é sempre um prazer estar aqui nas nossas lives da For Law, mas que hoje, sem desmerecer ou diminuir nenhum convidado e ninguém com quem eu já fiz live, mas hoje eu estou muito feliz de estar aqui, porque a Doris, além de ter um currículo maravilhoso, extenso, ela é doutora em Direito, ela é professora adjunta da Universidade Federal na cadeira de Direito de Família, ela é pesquisadora, coordenadora do Grupo de Direito de Família da Universidade Federal. Além de tudo isso, ela é uma amiga muito querida e maravilhosa. Então, eu estou muito, muito feliz de fazer essa live realmente. Doris, seja bem-vinda. O prazer é todo meu. Boa noite, Luana. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa noite. E meu coração está disparado aqui agora, ouvindo você falar, porque realmente é uma alegria muito grande estar aqui contigo, uma pessoa que eu admiro demais. Né? Tive o prazer de conhecer aí alguns anos atrás no processo seletivo no SESUSC, e de lá para cá a gente construiu uma amizade muito bonita, a gente tem uma admiração recíproca profissional e pessoal muito grande, então é realmente muito bom estar aqui contigo hoje. A Doris fez parte da minha banca de seleção na docência, ela que me permitiu entrar, tá, gente? Mas vamos lá. Não, eu não permiti nada. Quem conseguiu Mas por mérito participou. foi você. É verdade. Né? É verdade, mas participou. Gente, o que é nossa temática? Hoje mesmo à tarde eu falava com a Doris e falei também nos vídeos todos dos stories, chamando todo mundo para participar. Por que a gente escolheu a questão do planejamento sucessório na prática, né? A gente falava, eu e a Doris, de como esse serviço, né? Ele vem sendo muito mais procurado agora por conta da pandemia, né, Doris? Eu acho que esse movimento, infelizmente, né, de a gente estar um pouco mais atento a essa questão própria da sucessão, quebrou um pouco da barreira do planejamento, né? Propriamente dito. Com certeza, a pandemia ela intensificou ainda mais, né, a busca pelo planejamento sucessório. Por quê? No Brasil, nós temos um tabu muito grande de se pensar na morte, né? A morte é sempre algo difícil de ser tratado. Então, quando a gente pensa nisso, vem aqueles tabus de você está pensando na minha morte, vamos deixar isso para lá, vamos deixar para outro momento. Então, agora, talvez com essa proximidade maior com a morte, com esse número gigantesco que a gente está vendo, a questão do planejamento sucessório também veio à tona e a busca, né, por isso nos escritórios também aumentou, né? Então, é um tema que quem acompanha, e hoje à tarde eu até falei da minha experiência em participando de vários planejamentos sucessórios, né?
é um serviço absolutamente necessário, né? E de grande valor. A gente percebe quando conclui um planejamento uma satisfação realmente de quem tá ali tratando da sua sucessão, né? Embora falando do momento onde ele realmente não vai estar, né? Mas da satisfação de poder visualizar a vontade dele, né? Dele, dela, enfim, efetivada, né? Com certeza. Eu acho que a gente poderia começar falando aqui de que o planejamento sucessório ele é um instrumento muito importante de planejamento, né, da sua sucessão. Então, ele serve exatamente para que a gente possa permitir que a pessoa ela exerça a sua autonomia privada, o seu desejo de como ela gostaria e para quem ela gostaria de deixar o seu patrimônio para depois da sua morte. E dessa forma deixar organizado, facilitar uma série de coisas. Então, a gente tem aí uma série de vantagens quando se pensa em fazer um planejamento sucessório, porque a gente bem sabe que, na prática, um processo de inventário, normalmente, ele pode levar longos anos para se concretizar, muitas disputas, muitas vezes, que acabam trazendo litígios, brigas entre os herdeiros, enfim. Então, o planejamento ele pode servir como um grande instrumento facilitador para todas essas questões, né? Inclusive econômicas, para assegurar a economia aí em toda essa questão sucessória, então para evitar esses desgastes da família, mas me parece que principalmente para facilitar e permitir essa vontade, esse desejo do titular de deixar para quem ele gostaria e como ele gostaria de deixar. Né? Uhum. Eu acho que até ele como tu colocasse, um instrumento de manutenção da harmonia familiar pós-morte, né? Exato. Porque o que a gente vê muito, e infelizmente, né, é que né, no momento da abertura ali, da sucessão e daquele inventário e tudo mais, são os herdeiros, infelizmente, discutindo sobre qual é a visão que eles tinham, né, do que seria a vontade daquele sucessor, né? Sim, exatamente. Então, acho que ele pode... Hoje, a advocacia está mudando muito, assim como várias outras profissões, né? Então, acho que hoje, com esses nossos trabalhos remotos, o uso da tecnologia, ela veio antes para nos permitir que a gente se adapte com esse novo cenário que veio para ficar. Né? Então, com certeza, a gente está tendo algumas dificuldades, mas esse momento só foi antecipado pela pandemia, porque ele já estava chegando. Né? A gente não tinha tempo para pensar em tudo isso, para pensar como isso ia acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque se a advocacia vai mudar diante dessas novas tecnologias, o advogado também precisa se preparar para que ele possa pensar em vender novos serviços e a forma como ele vai fazer isso. Né? Então, o planejamento sucessório, a gente poderia pensar assim, mas eu tenho escritório, ninguém me procurou até hoje para fazer um planejamento sucessório, então como eu faço para vender esse serviço? Bom, se você trabalha na área de direito de família, direito sucessório, por exemplo, e você tem lá uma pessoa que te procura para fazer um divórcio, e você verifica que essa pessoa tem patrimônio, que essa pessoa tem filhos, tem cônjuge, tem companheiro, enfim, você já pode vender esse serviço. Muitas vezes a pessoa nem sabe, não tem sequer conhecimento, né? E daqui a pouco você explica para ela quais são os instrumentos do planejamento sucessório, o que isso vai trazer de benefícios, de vantagens, quais são os riscos, enfim. Então, você tem que também saber vender esses produtos atualmente. E eu acho que essa é uma importante... chegou o momento de se fazer isso, né? De se pensar em mecanismos preventivos. E nesse aspecto de advocacia preventiva, o planejamento sucessório vem bem a calhar. Né? Todos esses produtos ou serviços relacionados ao planejamento, né? Ao compliance. Eu falava já tarde que assim, essa live é para quem atua em direito de família, para quem atua em direito empresarial também, para quem atua com direito tributário, tudo isso está relacionado, porque o planejamento sucessório, ele exige, claro, não em todos os instrumentos, né? Mas também esse olhar multidisciplinar, né?
Com certeza, porque o planejamento sucessório, até é porque muito se fala de planejamento sucessório, mas o que se percebe na prática é que muita gente não tem conhecimento para oferecer planejamento sucessório, né? Por quê? Porque ele envolve, sim, toda uma questão interdisciplinar. Então, ou você tem conhecimento de família e sucessões que são básicos para se fazer um planejamento sucessório, mas você vai precisar ter conhecimento, um bom conhecimento de contratos, né, da parte de direito civil. Vai precisar conhecer a questão tributária, porque a depender do instrumento a ser escolhido, você vai precisar pensar nos aspectos de tributação. E se isso envolver direito de empresa, você vai ter que pensar, vai ter que saber também, ou ter uma equipe, né, que possa atuar conjuntamente. Né? Oi? Ou buscar parceiros, né? Isso, ou buscar parceiros. Hoje é tão fácil fazer parcerias, né? Então, isso é necessário para ser feito, até para que você tenha mais segurança e para que você faça um serviço também de boa qualidade, porque para dar errado um planejamento sucessório é muito fácil. Então, na prática, a gente vê muitas vezes planejamentos que são completamente nulos, né? Nós temos aí um plano de invalidade muito grande. Então, eu vou só rapidamente retratar, assim, de forma bem breve, um caso que eu atendi uma vez, que foi até num desses trabalhos conjuntos. Esse meu colega que é de Curitiba, meu colega de faculdade, ele me chamou para fazer essa parte do direito de família sucessório, porque ele atendia um cliente que era lá de Goiás, uma família que tinha muito dinheiro e que no passado o que aconteceu? Essa pessoa, ela tinha um casamento com filhos de uma relação anterior, passou durante muitos anos a conviver com uma nova companheira e eles tiveram uma breve ruptura. Nesse momento de ruptura, o que ele fez? Os filhos com medo já desse, porque durante bom tempo aí que ele ficou com essa convivente, com essa companheira, ele adquiriu muito patrimônio, né? Ele já tinha patrimônio, adquiriu mais patrimônio, enfim. Então, o que eles fizeram? Eles convenceram o pai a criar uma holding familiar para transferir todo esse patrimônio para dentro das holdings para evitar a ameação dessa companheira. Né? O que aconteceu? Eles retornaram logo depois que ele criou essa holding, nunca tocaram no assunto e ele faleceu. E quando ele faleceu, os filhos ficaram muito tranquilos, porque acharam que o patrimônio estaria todo protegido. E aí o que aconteceu? Veio a ação de reconhecimento de união estável, com pedido de meação, e já pedindo para ser constituída como inventariante no processo de inventário e tal. E aí foi aí que eu entrei na jogada. Eu disse, gente, para mim está muito claro. Não tem validade, porque tudo foi feito de forma a forjar. Então, é muito fácil você tornar inválido esse planejamento. Então, precisa tomar uma série de cuidados, né? Para evitar exatamente que a gente tenha mais problemas lá na frente do que... Não era esse o desejo, com certeza. Uhum. Com certeza não. E aí já vem a pergunta. Vamos ciclar. Eu queria fazer o seguinte. Primeiro a gente falar sobre o planejamento como um todo. Quais são as vantagens, as desvantagens, pontos de atenção justamente para evitar isso que tu acabaste de colocar, porque esse exemplo é muito bom, porque a gente vê muito nos planejamentos, né? Vender planejamento, gente, é responsabilidade, tá? Por quê? Porque o papel aceita tudo, né? Mas depois é muito fácil invalidar. Como a Doris colocou, a ideia da simulação, né? Então, assim, é aquele planejamento que não reflete realidade e aí ele já entra numa zona que não é nem cinzenta, ela já é negra mesmo, realmente, da simulação, né? Mas eu queria voltar e aí falar o seguinte, te questionar, né? Primeiro, para quem o advogado que está agora pensando, de repente eu vou estruturar esse produto para vender. Para quem serve o planejamento sucessório, né? Para quem que eu ofereço? Excelente pergunta, Luana, porque muitas vezes a gente tem a ideia de que o planejamento sucessório ele serve apenas para quem tem uma grande fortuna, um grande patrimônio. E essa ideia ela precisa ser desmistificada. Por quê? Porque basta que eu tenha algum tipo de patrimônio e que eu tenho herdeiros não necessariamente que eu tenha herdeiros, porque eu posso escolher outras pessoas para deixar o meu patrimônio, mas principalmente as pessoas se preocupam quando elas têm herdeiros e hoje, principalmente,
quando nós estamos numa fase em que o direito de família mudou muito, o direito sucessório mudou muito. Então, hoje, diante da facilidade dos divórcios, das dissoluções de união estável, em que nós temos novos recasamentos, novas uniões, o que acontece? Há preocupação muito grande em relação às confusões patrimoniais ou de forma a proteger os filhos de uma relação anterior. Então, com essa preocupação, entra toda essa questão de se tentar proteger os herdeiros de uma relação anterior e, portanto, buscar o planejamento. Então, eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas só para eu não perder a linha de raciocínio, ele serve para qualquer pessoa, então, que queira se planejar para depois da sua morte, numa resposta bem simples, né? E antes de eu tratar essas questões todas de como faz, enfim, eu gostaria de tocar num assunto que eu acho que vem bem a calhar junto com essa tua pergunta, que seriam quais os bens que a gente poderia contemplar nesse planejamento sucessório, né? Então, não só, geralmente a pessoa diz, mas eu não tenho bens imóveis, né? Ué, mas não são só os bens imóveis. Além deles, os bens móveis, qualquer tipo de investimentos que a pessoa tiver, mas também hoje de empresas, claro, mas também de ativos digitais. Então, tá aí uma novidade. Isso é sensacional. Fiquem ligados, porque isso é muito atual. Fala, Doris. Não, esse tema é empolgante. Então, a gente vai pensando e vai... Porque realmente isso é um assunto muito novo que muitas pessoas sequer pararam para pensar que isso é uma possibilidade. O planejamento sucessório, ele entra com tudo nessa questão dos ativos digitais e que as pessoas, assim como nós, pessoas comuns, como os advogados, têm que pensar nessa questão também. Então, por exemplo, o que é um ativo digital? Isso. Qualquer bem que a gente tem online, né? Que a gente tem nas redes, que a gente tem nas plataformas, enfim. Então, hoje, quem não tem contas digitais, perfis sociais, né? E além desses perfis todos que a gente tem, muitas vezes a gente tem uma série de ativos aí econômicos que a gente nem sabe. Então, milhas aéreas, por exemplo, jogos online, que hoje estão com tudo. Livros, né? Nós estamos montando as nossas bibliotecas virtuais, um acervo digital muito grande de músicas. Enfim, então nós temos aí uma grande gama, né, de ativos digitais, as criptomoedas, né? Então, quem está investindo aí em bitcoins, enfim, tudo isso é patrimônio digital. E qual é o problema que nós temos hoje em relação a esse conteúdo, né, Luana? É porque o que regulamenta hoje são as leis. Então, por exemplo, eu compro um serviço pela internet, eu entro numa nova plataforma, eu abro, eu acesso uma nova rede, enfim, eu vou assinar aquele termino de uso. Quem lê termo de uso? Ninguém, ou quase ninguém. Né? O que a gente faz? A gente rola rapidamente para o final da página, clica lá no aceite e tá tudo certo, eu passo a usar. Então, eu sequer tenho noção de que nesses termos, em geral, todos eles, tem lá, eles prevêem uma cláusula de intransmissibilidade desse patrimônio. Como é que eu posso reverter? Então, nós temos aí a LGPD, por exemplo, né, que é a Lei Geral de Proteção. Hoje em vigor, né? Ela entrou hoje. É hoje? Hoje. Pois, eu sabia que era por agora, mas não sabia. O Senado acabou de aprovar. Ai, que ótimo, porque já não era sem tempo, Precisava, né? Precisava. Mas o que a LGPD nos salva nesse caso? Não. Por quê? Porque a LGPD ela vai se preocupar com a proteção de dados das pessoas vivas. Ela não trouxe nada em relação à proteção de dados das pessoas mortas, e muito menos com a questão sucessória. Então, isso fica hoje a par de quê? Da legislação civil, da legislação consumerista. Então, o que se pensa é o seguinte, bom, se a gente pode não cair na regra de sucessão geral, que não prevê nada específico, por que não se pensar no planejamento sucessório? Como? Pelo testamento, eu posso, no testamento, dispor se eu quero transmitir esses bens patrimoniais, esses bens digitais, mas eu posso colocar, inclusive, que eu não gostaria que eles fossem transmitidos. No caso da conta de WhatsApp, você tem interesse em deixar que as suas contas... Eu acho que não.
uma discussão judicial, enfim, então você já pode vedar isso tudo. Mas no Brasil a gente usa tão pouco testamento, de fato, a gente usa muito pouco, mas quem sabe a gente cria aí uma cultura. A gente tem uma lei, um projeto de lei, aliás, que é de 2019, Lu, que é bem interessante, porque ele trata do codicilo. O codicilo é um instrumento que quase ninguém usa, não é muito falado, né? No direito sucessório, a gente costuma dizer que ele é um testamento pequenininho, assim, ele não é exatamente um testamento, por isso ele chama codicilo, mas a previsão que nós temos hoje é que, pelo codicilo, eu vou deixar, por exemplo, regras de como eu gostaria que fosse meu funeral. Praticamente ninguém faz isso, né? Mas nesse projeto já vem ali uma reformulação para contemplar que se possa deixar em codicilo os bens digitais. Isso é muito interessante, porque tem a previsão, inclusive, de se fazer o codicilo de forma digital. Então, ele, se aprovado, claro, ele passa a ser um instrumento muito importante para deixar essas questões todas já designadas. E aí eu falei de criptomoeda. Olha o problema que a gente tem com as criptomoedas. Por exemplo, se eu passo a investir em criptomoedas e eu não digo para ninguém que eu sou investidora, se eu falecer, qual é o problema? As pessoas sequer têm ciência, né, de que eu tenho, e muitas vezes é uma grande parte do meu patrimônio que está ali investido em criptomoeda. Então, como é que eu vou saber que existem essas criptomoedas? Né? Então, a gente tem dois problemas que podem ser solucionados pelo planejamento. Se eu deixar previsto num testamento, num codicilo, a transmissão, que tem uma outra questão que é muito importante, que é a questão do acesso às chaves e às senhas. Isso! E eu não consigo passar hoje essa conta, vamos dizer assim, digital, se a pessoa não tem conhecimento dessas senhas. Então, isso tudo hoje deve ser pensado quando se pensa em planejamento sucessório. Né? Então, as pessoas, às vezes... Eu vou reclamar com quem, né? Eu vou acionar judicialmente, então, quem? Para que me apresente essas criptomoedas e a titularidade, os valores a ninguém, porque justamente eu não tenho um órgão regulador. Elas ficam aonde? Na nuvem, mas aonde? Sabe-se lá onde, né? De fato, se não há uma previsão, né, de como é que essa destinação vai acontecer, é um dinheiro que some. Um dinheiro não, né? Um ativo que evapora. Um patrimônio, né, que evapora. Exatamente. Então, inclusive, para eu saber qual foi me fugiu a palavra, a plataforma de investimento que eu utilizei, alguém precisa saber. É claro que eu posso buscar o imposto de renda, e se tiver declarado no imposto de renda, enfim. Mas é sempre bom que a pessoa se preocupe e se planeje em relação a essas questões, né? Exatamente para se evitar que isso se perca, que todo esse patrimônio digital se perca. Sobre isso, né? É o advogado apresentar essas possibilidades, levantar para o cliente dele essas questões problema, né? Num divórcio, por exemplo, onde eu teria ali uma divisão de bens, e aí o advogado já sabendo, por exemplo, que o cliente dele é um investidor de criptomoedas, ele já pode trazer essa problemática, olha, isso pode acontecer, e aí o que tu vais fazer com isso? Que destinação tu vais dar para essas questões, né? Isso são tudo coisas que o advogado ele pode levantar para o cliente dele, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa que tem que ser levantada e tem que ser pensada até que para a pessoa possa, né, vir se organizar em relação a isso. Então, é claro que hoje muitos desses assuntos, como eu falei antes das milhas aéreas, dessas outras coisas todas, nós temos muitas divergências em relação ainda se isso é ou não passível de transmissão. Então, vamos ter aqui ainda também uma série de divergências pela frente, uma série de questões, mas eu até hoje dava uma pesquisadinha em relação a isso, e tem uma Associação Brasileira de Direito do Consumidor chamada Proteste, que ajuizou, inclusive, contra a Latam, em São Paulo, uma ação civil pública discutindo exatamente o abuso dessa previsão que eles têm de não transmissibilidade para os herdeiros das milhas. Né? Porque, de fato, é um serviço que eles nos oferecem isso,
de certa forma está embutido no valor dessas passagens que a gente compra. Como não suceder algo que tem valor econômico, né? Então, parece que em primeiro grau já teve sentença favorável, está em grau de recurso, mas são questões que estão vindo com tudo e que os advogados têm que ficar cientes, né? Atentos, com certeza. O que a gente falou, estava falando aqui, tu estavas apresentando tudo aquilo que eu posso testar ou que eu posso dispor, né, num planejamento sucessório. E o que eu não posso? Bom, Ana, o que a gente não pode? Em princípio, tudo que for patrimônio, eu posso dispor no planejamento sucessório. O que não é recomendável, o que não se pode fazer, geralmente, é dispor de coisas personalíssimas, né? Conteúdos personalíssimos. Isso não entra, e é por isso que essa questão dos bens digitais entram, né, nessa discussão toda. O que não fere aí direito da personalidade, enfim. Então, essa é uma discussão bem grande também, que não temos nada definido, isso tudo está chegando agora. Mas, então, assim, o que não pode é o que não tem conteúdo patrimonial. Em tese, seria isso, tá? Nós poderíamos falar aqui também, não do que não pode, mas alguns empecilhos, vamos dizer assim, alguns desafios, alguns limites que nós teríamos para o planejamento sucessório. E aí eu vou elencar 3 situações distintas aqui que tem que tomar muito cuidado quando se faz um planejamento sucessório. Então, um deles a gente já falou antes, que seria a necessidade desse conhecimento interdisciplinar ou dessa equipe, né? Interdisciplinar para evitar problemas futuros. Outra questão seria o engessamento da lei, tá? Porque hoje nós temos o direito sucessório, no Brasil, ele é muito engessado. Tá? Ele não tem uma área, se nós não temos uma área de atuação muito grande para se efetuar o planejamento sucessório. Então, eu posso falar de algumas coisas, a gente não vai ter tempo para tudo, mas eu vou dar umas pinceladinhas aqui. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, todo patrimônio pode ser contemplado, né, num testamento, no planejamento sucessório? Não. Por quê? Porque nós temos uma regrinha que se a pessoa ela tiver herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes, o cônjuge. Agora nós estamos nessa discussão se o companheiro entra ou não nessa questão dos herdeiros necessários. Bom, se tiver herdeiros necessários, eu só posso dispor de metade do patrimônio, né? Então, temos aqui a proteção da legítima, que é outro tema que tem uma discussão gigantesca em relação a isso. Se de fato está correto esse 50%, já que no passado, as pessoas quando faleciam, elas faleciam muito jovens e geralmente elas deixavam herdeiros menores de idade, né? Hoje isso praticamente não acontece, porque as pessoas estão vivendo mais, estão falecendo mais velhas, enfim. Então, geralmente, quando elas falecem, os seus filhos eles já são maiores, capazes, com patrimônio, com vida própria, enfim. Então, já se pensou em reduzir essa legítima, enfim. Tem uma série de discussões, mas que não cabe aqui a gente se alongar agora. Outra questão que a gente poderia pensar. Durante muito tempo, a gente ainda tinha para se pensar no planejamento sucessório a pensar junto com a pessoa. Bom, se eu vou para um segundo casamento, por exemplo, ou mesmo um primeiro casamento, eu já estou preocupada com a questão patrimonial. Eu me caso ou eu constituo uma união estável? Isso. Faz diferença, né? Faz diferença, porque o regime sucessório antes era diferente. E tinha uma questão muito interessante, de forma bem breve e de fácil compreensão. Se eu ficasse em união estável, tinha previsão lá do artigo 1790 que dizia o seguinte: se eu vivo união estável, então primeiro eu sempre tenho que lembrar que tem meação, né? Se eu tiver um regime de comunhão, que é o que geralmente as pessoas adotam, comunhão parcial de bens ou de comunhão total de bens, eu vou ter meação. Então, primeira regra, eu tenho que tirar a meação. O que eu vou planejar? A outra metade. Essa outra metade, que é a parte da pessoa que vai falecer, que está se preocupando com o planejamento, ela só poderia dispor de 25%, então, né, do total, ou seja, da sua metade. Bom, se ela vai planejar a sua metade, em havendo herdeiros necessários, então ela diz assim: bom, então se na regra sucessória do convivente eu seria somente meio e eu iria
concorrer, porque essa é uma novidade do Código de 2002, que ele trouxe a concorrência do cônjuge companheiro com os descendentes. Na sucessão do 1790, o companheiro ele concorreria sobre os bens comuns. Ou seja, ele teria ameação sobre os bens comuns e ele concorreria com os filhos sobre os bens comuns. Isso protegeria todo aquele patrimônio particular, que é geralmente o que ele quer proteger. Que é aquilo que é só dele, que quando ele constitui uma nova relação, quando ele constitui uma primeira relação, ele protege e é isso que seria transmitido para os herdeiros. Mas hoje, com a equiparação, né, do STF que nós tivemos, eu já nem lembro o ano, a gente acaba se perdendo no tempo, nem lembro se foi do ano passado, retrasado, enfim, se passou a aplicar a sucessão do cônjuge do companheiro de forma semelhante pelo 1829. E aí o que nós temos? A regra que diz que eu vou resumir, tá? Porque o artigo ele é bem confuso. Então, no inciso primeiro, a depender do regime, eu teria ou não concorrência com os herdeiros. Resumindo, eu vou ter meação daquilo que me cabe meação pelo regime de bens, e eu vou ser herdeira não do patrimônio comum, mas sim do patrimônio particular. Essa é a regra geral hoje. Ou seja, ficamos de mãos atadas, casados ou conviventes, porque hoje eu não consigo salvar, eu não consigo tirar nem o cônjuge nem o companheiro dos meus bens particulares, mesmo que eu me case ou que eu constitua uma união estável pelo regime de separação, que é a grande discussão que se tem. Porque eu salvo se eu vier me divorciar, se eu vier ter uma dissolução de união estável, mas eu não consigo, numa sucessão, mexer nessa questão. E aí a gente entra num outro impasse, que é exatamente a proibição dos pactos sucessórios. O que é isso? Eu não posso contratar a herança de pessoa viva, de acordo com o artigo 426 do Código Civil. Então, essa regrinha, ela me traz a seguinte questão. Eu não posso renunciar antecipadamente também a algo que eu só vou ter... Eu não recebi. Eu não recebi, então eu não teria como renunciar. Então, eu não poderia, no planejamento sucessório, abrir mão, eu como cônjuge companheiro, abrir mão da minha parte da concorrência. Já tem aí uma tese do professor Rolf Madaleno de que seria possível, enfim. Mas é uma tese doutrinária, né? Não tem aceitação jurisprudencial, não tem lei permitindo. Então é muito arriscado hoje se colocar isso no planejamento. Mas aqui tem uma saída, já que a gente está falando de planejamento. Nós vamos falar daqui a pouco dos instrumentos de planejamento. Eu já quero entrar. Isso, então eu vou adiantar um pouquinho um dos tipos de planejamento, que seria exatamente a partilha em vida. Eu não posso contratar herança de pessoa viva, mas eu posso sim, se eu tiver herdeiros, já contemplar todos os meus herdeiros e o meu patrimônio todo e fazer isso tudo em vida. Então, em vida, eu já escolho como eu vou fazer isso. Então, eu posso já dispor para quem dos herdeiros eu vou deixar o quê, já organizar isso tudo em vida, né? Então, eu utilizo as doações para fazer isso. Então, eu já vou até... Quer dizer, calma, vou com calma, né? Vou pensando muito rápido, não me atrapalhando. Não, mas é isso. Mas se eu fizer toda essa transmissão do patrimônio ainda em vida, se eu já estipular para quem fica... eu já estou fazendo isso em vida, então nesse caso eu teria como ter a renúncia do cônjuge companheiro, né? Aí eu conseguiria, vamos dizer assim, burlar essa regra de que eu não posso fazer se eu deixasse isso para depois da morte. Mas plenamente sustentável e válido fazer isso se eu usar essa forma de planejamento sucessório. Daí a importância do planejamento, né? Exatamente. Eu quero, Doris, entrar já nos instrumentos. Bom, falamos o quanto é importante, o quanto é interessante e tudo mais. Do que a gente está falando? Planejamento sucessório é o quê? Vamos entrar nos instrumentos já. Vou sugerir que a gente comece com previdência privada e seguro de vida. Que, para mim, foi aquele óbvio... Eu não pensava em planejamento sucessório, pensar como um instrumento de planejar uma sucessão, constituir, né? Ou fazer seguros de vida, ou a própria previdência privada, né? Que é óbvio, mas eu não pensava nisso. Sim, eu acho que quando se pensa em planejamento sucessório, geralmente a primeira coisa que vem à mente são as holdings, né?
que é o instrumento mais complexo que nós temos e geralmente que vai servir quando as pessoas têm empresas, mas não só, mas geralmente elas são pensadas nesse caso. Mas existem instrumentos muito mais simples. Então, como você bem falou, o caso do seguro de vida. Gente, o seguro é um instrumento muito fácil e de muita agilidade, muito prático, enfim, muito eficiente, inclusive na questão do planejamento. Por quê? Primeiro, gente, basta contratar um seguro, você escolhe no seguro os seus beneficiários, né? Você escolhe quem você quiser, a ordem que você quiser para deixar como beneficiário. Não precisa ser herdeiro. Não precisa ser herdeiro, exatamente. Mas se você já pensar em deixar ali os herdeiros, por que é importante? Primeiro, ele não é considerado herança pelo Código Civil. Gente, o fato do seguro de vida não ser considerado herança é excelente, porque não incide imposto, então não vai incidir ITCMD. Ele não vai ficar sujeito a pagamento de dívidas, caso a pessoa tenha deixado como o monte, né? Vai ser responsável por esse pagamento. Não precisa trazer a colação depois, não é visto como um adiantamento de legítima, então nada disso. Então ele vem isento de tributação e ele ainda desculpa, só para finalizar. A pessoa faleceu, sabe que tem então o seguro e ela vai ter acesso a esse montante de imediato, né? Isso vai servir para que ela possa, muitas vezes a pessoa só tem bens patrimoniais e eles fazem com que a pessoa fica sem ter como se sustentar, não principalmente quando a pessoa era dependente financeira. Então, o seguro ele vem para auxiliar nessa questão também de fornecer aí um conteúdo econômico para a pessoa se manter enquanto não se faz a partilha. Então, ele é muito importante nesse aspecto. Desculpa. Não é public post, tá? A gente não está sendo patrocinado por nenhuma seguradora, mas é porque é uma ferramenta realmente de tu deixares a tua família assistida, com liquidez até para dar esses encaminhamentos de funeral e tudo mais. Ele, como a Doris bem colocou, ele não é tributado pelo ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, porque ele não é considerado herança, e não é tributado pelo Imposto de Renda, porque se entende que é uma indenização. Então, ele tem todas os checks, assim, de, baita produto legal para quem está pensando, né, em estabelecer aí um planejamento sucessório, né? Eu vou pedir para tu não entrares a gente, assim, ó, gente, nosso tempo infelizmente, ele é muito limitado, né? Ele é limitado pelo Instagram. Eu não quero entrar no PGBL e VGBL. Depois a gente faz um story com a Doris, alguma coisa assim, a gente joga, porque eu quero seguir, eu quero ir para os demais instrumentos, não quero deixar de falar nada com vocês. Vamos falar da doação e da partilha em vida que tu já adiantaste. Isso, eu só vou fazer então uma pequena distinção aqui entre doação e partilha em vida, porque é uma grande discussão em relação a isso. Então, quando eu faço um adiantamento de partilha em vida, normalmente é porque eu estou adiantando todo o meu patrimônio e contemplando todos os herdeiros. Aliás, isso é até recomendável, porque se você não contemplar todo o patrimônio, você vai ter que fazer um novo planejamento lá na frente, ou vai entrar na sucessão, enfim. E se eu não contemplar todos os herdeiros, eu também vou ter um problema, porque ele provavelmente vai ser invalidado, né? Então, muitas vezes... Esse gestamento que tu falavas há pouco, né? A própria lei estabelece, né? Isso. Porque se eu deixar alguém de fora, no exemplo que eu dei lá no início, pensando em fazer uma forma de eu pensar em fraudar a sucessão. Então, se eu fizer isso, eu vou estar trazendo problema e eu vou ter invalidade nesse planejamento, né? Então, a partilha em vida tem que tomar esses cuidados. Claro que se eu adquirir novo patrimônio depois, eu posso fazer um segundo planejamento, posso pensar em outras coisas, não tem problema nenhum. Mas o ideal é que eu faça já contemplando todo o patrimônio. A doação, eu não contemplo todo o patrimônio. A doação, eu opto por doar alguns bens que eu tenho, né, para alguns herdeiros ou nem para herdeiros, muitas vezes para terceiras pessoas que eu gostaria de contemplar, sem que eu faça isso por testamento.
Então, já fazendo meio que um paralelo assim entre doação e testamento. Muitas vezes se diz assim, tá, mas qual é a vantagem de eu fazer uma doação ou fazer um testamento, já que eu vou adotar, já pensando nisso tudo? Se eu faço doação, eu já estou antecipando o pagamento dos impostos, que também vai incidir TCMD, então aqui a gente não foge, é o mesmo tipo de imposto, de doação ou de transmissão causa-mortes, então é o mesmo imposto. Mas eu tenho uma questãozinha aqui. Nós temos um projeto de lei tramitando, que eu não vou me recordar o número, mas que ele também acho que é de 2019, porque hoje o imposto de TCMD ele varia de 4% a 8%, e ele é previsto em legislação estadual. Isso, Né? depende do Aqui estado. em Santa Catarina, nós temos ele progressivo, a depender do valor do patrimônio, ele vai aumentando. Exato. E o cálculo também é um pouquinho diferente, né? Mas, enfim, exatamente porque se você tiver um valor grande, o imposto se torna muito caro. Imagina chegar a 8%, ele acaba sendo muito caro. Mas muita gente que está ligada, claro, né, nesse projeto, esse projeto de lei ele prevê um aumento desse imposto que vai chegar até 16%. Então, eu posso pensar, inclusive, em me adiantar para fazer essas transmissões para evitar que os herdeiros paguem lá na frente um valor de imposto muito maior. Né? Esse seria um dos aspectos se eu me preocupar com essa questão. Mas, é claro, eu posso pensar o seguinte, deixa que os herdeiros paguem esse imposto, eu não quero me preocupar com isso agora. Então, esse é um aspecto que, se eu pensar assim, eu vou dizer, bom, então eu vou fazer um testamento. Porque aí eu posso planejar as mesmas coisas, mas essa questão de recolhimento de imposto fica para os meus herdeiros. São coisas a se pensar quando a pessoa vai fazer o planejamento. Isso. Né? E uma das críticas, inclusive, assim, só puxando um link aqui para o tributário, que uma das críticas que se faz ao Brasil é que o Brasil, em termos de tributação sobre o patrimônio, tem um dos menores alíquotas de tributação sobre o patrimônio. Então, se a gente pensar numa doação realizada em um outro país, se paga o tributo numa alíquota muito maior. E aí, fazendo um link já com aquilo que tu disseste da doação, né? Que tu pode, então, tu estás antecipando um pagamento e garantindo uma alíquota menor, porque há esse projeto de lei que pode majorar a alíquota. Eu tenho a possibilidade de fazer a doação com reserva de usufruto, né, Doris? Exato, só metade. Muito bem lembrado. Isso, aliás, é um instrumento muito importante, porque muitas vezes a pessoa diz assim, bom, mas eu vou doar e eu vou ficar sem nenhum patrimônio? Não, até porque tem limitações na lei, né? Eu não posso dispor de todo o patrimônio. Então, a primeira vedação é, eu tenho que manter ou patrimônio ou rendimento suficiente para a minha própria subsistência, senão eu não posso, né? Então, aí entra com muita importância, com muita relevância essa doação com o usufruto, porque além da redução tributária que tu acabaste de falar, a pessoa se reserva o direito de usar e de fruir os frutos que essa coisa eventualmente produza, né? Isso é bem importante porque aí a pessoa mantém, ela pode continuar, por exemplo, a casa. Eu já transmito para os meus filhos a casa que eu resido, mas eu continuo morando ali. E se eu tiver outros imóveis que são alugados, eu continuo recebendo o valor dos aluguéis, por exemplo, como uma fonte de renda, o que é bem interessante. E esse usufruto, ele pode ser isolado ou conjuntivo, então eu poderia muito bem colocar o usufruto para mim e para o meu marido, por exemplo, mas ele se extingue com a morte da pessoa. Né? Então, isso também é interessante, porque ele é um direito que não passa para outras pessoas, a não ser quando se faz esse instrumento de forma conjuntiva, e aí eu estabeleço expressamente o direito de acrescer. Então, eu poderia dar esse direito para o meu cônjuge, né? De ter esse usufruto acrescido 100% para ele, por exemplo. Então, esse do ITCMD, claro, é importante, né, que vocês avaliem a legislação de cada estado, porque cada estado é competente para a instituição e cobrança do ITCMD, mas a maioria dos estados brasileiros, quando há doação com reserva de usufruto, é realizado o pagamento de 50% desse ITCMD na constituição do usufruto, né? E os outros 50% só no momento da extinção, que se dá com a morte, né? Então, também é uma forma de fazer esse pagamento, vamos chamar de pagamento parcelado, quase, né?
que também pode ser algo a se pensar quando a gente está pensando num planejamento mesmo, né? Com certeza, porque muitas vezes a pessoa também não tem, ela gostaria de se planejar, mas ela não tem o dinheiro, né, disponível para pagar todos esses impostos, que não são impostos baratos, Não. né? Então, por isso, muitas vezes ela opta por deixar em testamento, por exemplo, exatamente para jogar essa questão para os seus herdeiros, né? Eu vejo bastante, eu acompanho bastante doação de cotas com reserva Perfeito, de usufruto. Então, perfeito. ele continua fruindo daqueles lucros, dividendos e tudo mais. E aí, inclusive, ela é bem interessante do ponto de vista da tributação também. Quero falar do testamento. Quando é que vale a pena? Por que eu deveria pensar num testamento? Lu, o testamento, como eu falei lá no início, nós ainda temos assim, o Brasil é considerado um dos países que menos testa, tá? Que é muito interessante esse dado. E isso vem principalmente por esse tabu que a gente tem com a morte. Então, hoje, o número de empresas, por exemplo, que fazem o planejamento sucessório é muito pequeno, né? E o testamento, então, ele fica ali no número ínfimo também. Mas por que ele seria interessante? Porque eu posso contemplar pessoas que não são meus herdeiros, então eu teria condição de deixar. Claro que eu tenho vedações, por exemplo, eu não posso deixar nem doar, nem testamento bens para o meu amante, por exemplo, isso é vedado, né? Por questões morais, enfim. Só que, então eu posso contemplar outras pessoas e posso contemplar também meus herdeiros. Então, às vezes, eu vejo algumas confusões aí entre alguns advogados, inclusive, que acham que o testamento você não pode contemplar os herdeiros. Você pode, mas com o seguinte cuidado: se houver herdeiros necessários, eu só posso contemplar metade do meu patrimônio, porque a outra metade fica reservada, né, para os herdeiros necessários. E esse é um dos aspectos negativos. Por quê? Porque se eu tenho testamento, então veja, eu deixei tudo que eu queria deixar ali no testamento, deixei organizado, ele evita que eu tenha condomínio, e esse é um dos pontos interessantes do planejamento, porque se eu não penso no planejamento, eu vou com toda essa sucessão para o inventário, a dificuldade é que geralmente os bens eles ficam em condomínio, o que não é adequado, não é conveniente, gera brigas, litígios, enfim. Então, para fugir disso, é ideal que você faça as transmissões de legados, que a gente diz, né, que são os bens específicos para cada um. O problema que eu acho que o advogado tem que alertar é que quando eu opto pelo testamento, eu vou ter que, naturalmente, quando a pessoa falecer, eu vou ter que ter uma ação judicial de abertura desse testamento, né? E eu vou ter que ter um inventário da outra metade. Então, eu tenho a parte disponível e a parte da legítima, que vai ter que ser inventariado, porque ela segue outras regras. Esse é um inconveniente, né? Mas que hoje ele foi um pouco mais facilitado, vamos dizer assim, a gente até tem alguma regulamentação do CNJ nesse sentido, porque hoje eu posso, se eu tenho só herdeiros capazes, fazer todo o meu inventário extrajudicial, né? Quando não tem litígio, enfim. Assim, bom, mas se eu tenho testamento, então eu vou ter que fazer a abertura do testamento judicial, e aí isso me exigiria fazer também o inventário judicial. Mas com essa nova diretriz do CNJ, eu consigo hoje, mesmo tendo testamento, fazer um inventário extrajudicialmente, quando não tiver herdeiros menores e tiver tudo acertado. Mas eu entendo que é um inconveniente. Então, muitas vezes, quando você traz esse alerta, a pessoa diz, bom, então, por que eu vou testar? Isso, né? Vou ter que judicializar, né? Vou ter que judicializar, mas como eu disse antes, como a nossa realidade mudou muito, os recasamentos, pensando na questão dos herdeiros, dos filhos de relações anteriores, então eu quero deixar uma parte maior para os meus filhos, então eu posso usar essa minha parte disponível e deixar tudo para os meus filhos. Então aí eu teria uma boa vantagem, né? Então, claro. Esse planejamento, ele tem tudo a ver com essa ideia de que as relações familiares se tornaram mais complexas, né? E muitas pessoas entraram, então são os filhos do primeiro casamento de um, os filhos do primeiro casamento do outro, os filhos comuns, e por aí, né?
a gente já está caminhando bem para o finalzinho da nossa live, mas eu quero falar rapidinho, então, da holding, né? É como tu falaste, quando a gente pensa no planejamento sucessório, a gente pensa no quê? Holding. E eu acho que a live foi bem importante para desmistificar, porque a gente falou até aqui de tudo que não é holding, né? Mas então, o que seria? Onde é que entraria essa holding? O que é uma holding? E onde é que ela entraria aqui no nosso planejamento? Muito bem, então vamos finalizar com as holdings para dizer o seguinte. Primeiro, ela me parece o instrumento mais complexo de todos os outros, né, instrumentos de planejamento sucessório. O que ela é e para que ela serve? Ela nada mais é do que a criação de uma empresa, né, que vai servir para quê? Tanto para controlar quanto administrar os bens da família ou as empresas da família, ou outras empresas, né? Então ela tem essa dupla finalidade. Então, o que eu posso... Quando eu penso numa holding, e aí entra a complexidade, porque aqui me exige uma equipe ou um conhecimento interdisciplinar, porque aqui vai entrar a questão, se eu tiver empresa, eu preciso ter um mínimo de conhecimento de empresarial. Né? Porque eu preciso pensar na destinação que eu vou dar ao patrimônio. Então, eu tenho que verificar qual é o patrimônio que a pessoa tem. Como é que eu vou fazer a destinação desse patrimônio para a holding? Então, isso vai se dar por meio de uma compra e venda do patrimônio particular para a holding? Vai ser doação? Esse bem vai servir para integralizar o patrimônio dessa holding? Capital social, né? Uhum. Isso tudo vai influenciar na questão tributária. Vai, né? Muito, diretamente. Então, eu tenho que ter conhecimento também de tributário, porque eu preciso... Vai incidir imposto de renda, se eu destinar esse patrimônio para integralização. Se for bens imóveis, eu vou ter aí o ITCMD, porque eu vou estar colocando esse bem na doação, vai incidir o imposto de doação, enfim. Então, eu tenho uma série de questões que eu vou deixar para a Luana tratar um pouquinho mais dessa questão tributária, né? Se a gente tiver tempo. Eu falava com a Dora o seguinte, que sempre para mim o planejamento sucessório, e é uma ignorância que eu estou reconhecendo aqui para todos vocês, estava muito ligada à holding, porque diz respeito à minha experiência com planejamento sucessório sempre na construção de holdings, né? E tem a ver muito com primeiro, né, com a constituição desse patrimônio, se é mais bens imóveis, se não é, se esse patrimônio está aqui, se está no exterior, se ele tem liquidez, quer dizer, estou falando de dinheiro, aplicação financeira ou não, né? E depois, como tu falaste, da destinação. Então, assim, esse patrimônio ele é composto de imóveis que são destinados para locação, vai ser uma estruturação, de repente, de uma empresa administradora de bens. Não é. É só participações societárias. É uma outra constituição. Porque essa holding, ela pode ser, via de regra, ela é uma limitada, né? Mas ela poderia, em tese, ser, inclusive, uma EIRELI. Não tem na legislação nenhum impedimento. Não faz sentido ser uma EIRELI, porque a EIRELI é a empresa do sujeito, só ele mesmo, né? E a ideia da constituição de uma holding é o quê? É evitar justamente primeiro, né? Eu manter os negócios funcionando. Então, né? Se eu tenho diversas empresas, se eu tenho participações societárias, né? Isso tudo eu já vou estabelecer como isso se dará. Então, já há ali uma profissionalização, inclusive, né? Da gestão desse patrimônio, né? Com o falecimento do sucessor, tudo permanece como está, porque isso tudo já está definido. Eu posso casar uma holding com doação de cotas, quer dizer, eu posso mesclar muitos desses instrumentos, né, que tu falavas aqui. E aí, também a gente pode ir para instrumentos muito mais arrojados, a depender do teu patrimônio, como a pensar numa trust, que é essa figura que a gente não tem no nosso direito, né, brasileiro, mas que em outros países da Common Law, é um instrumento aceito e que já vi funcionar bastante quando tu tens um patrimônio no exterior. Enfim, são muitos aspectos e realmente eu acho que é um instrumento um pouquinho mais arrojado, né? Não é tão desconhecido, mas exige um pouco mais dessa equipe multidisciplinar. Aí é o momento
do advogado, ou ele tem essa equipe no escritório dele, ou então ele buscar parceiros. Ah, eu só faço direito de família. Bom, então tá. Então, a depender da constituição do patrimônio do teu cliente, é buscar o teu colega lá do direito empresarial, que entende societário também, né? Do direito tributário, e aí a gente vai avançando, né? Mas é importante saber que existe, que essa é uma possibilidade, né, Doris? Com certeza, eu queria só complementar com essa questão tributária, né, Luana? Porque esse estudo também do planejamento tributário, ele tem que ser muito bem feito, porque aí é o que eu vejo, assim, que muitos problemas na prática de algumas holdings que foram criadas e que vieram dar problema depois com essa questão tributária, porque foi mal feito. Isso. Porque muitas vezes, né, a depender, como tu mesmo falaste, que pode ser, não tem na legislação a previsão de qual tipo de sociedade ela vai ser, então a incidência da tributação sobre a criação dessa holding, muitas vezes, ela pode ficar mais cara do que se a pessoa não tivesse constituído. Exato. Só que isso não foi avisado para o cliente, então depois ele vem trazer isso, então você pode criar uma grande dor de cabeça. Então, por isso da importância de não oferecer um serviço sem ter conhecimento de todos esses aspectos, para que você possa vender algo que seja seguro e que a pessoa tenha ciência, né? Vou ter vantagem aqui, não vou, vai me onerar mais, mas depois vai facilitar para os meus herdeiros. Porque a pessoa pode pensar também, eu não me importo em pagar mais imposto agora, mas eu quero facilitar, porque como eu vou integrar na holding os meus familiares, eles já vão ficar cientes da gestão, eles já vão saber como funciona. E isso permite, como tu bem falaste antes, a continuidade dos negócios. Então, muitas empresas familiares, elas se dissolvem pelas disputas que há com a morte, né, do principal titular. Então, a holding, ela permite essa continuidade desses negócios, e também facilita, porque com a sucessão, o que vai se transmitir? Vai se transmitir apenas essa sucessão de ações ou de cotas, enfim, né, que fazem parte da holding. Então, ele pode sim ser um importante instrumento. Se o sucessor ainda tiver essas cotas, se não forem cotas doadas aonde ele está simplesmente usufruindo por conta da cláusula de reserva de usufruto. Então, ela realmente pode ser instrumento. Mas esse é um aspecto do processo que é muito importante. Eu acho que, para a gente finalizar a nossa live, entender qual é o objetivo do nosso cliente nesse planejamento. Ele quer evitar disputas familiares, mas como tu disseste, não, mas ele não se incomoda de pagar um pouco mais de tributo aqui, ou não, ele quer economia tributária, ele quer a gente entender o objetivo e adequar, né? Isso. Eu sempre gosto de que a ideia da solução simples, para mim, é sempre muito atraente. A gente não precisa desenhar um trambolhão, né, para vender para o cliente uma coisa que não é o que ele só precisa disso aqui, né? Uhum. É entender um pouco melhor. E só para finalizar, então, o planejamento sucessório, ele não existe um planejamento melhor, né? Ele tem que ser pensado caso a caso. Então, isso também é interessante, porque o planejamento ele te permite oferecer e planejar individualmente para cada cliente o formato que caiba da melhor forma para ele e para aquilo que ele quer. Né? Então, acho que isso é uma grande vantagem também do planejamento. Não é um serviço fechado, não é um pacote fechado, que vai ser bom para todo mundo, da mesma maneira, né? Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Doris, quero agradecer imensamente a tua presença aqui, a tua disponibilidade, compartilhar. Eu acho que é uma temática super importante para todo mundo e dizer que foi um prazer esse nosso cafezinho. O prazer foi todo meu, né? Tava com muita saudade, eu continuo com saudade de ti, mas pelo menos assim a gente conseguiu fazer um bom bate-papo. Quem sabe a gente edite uma próxima aí, tem tanta coisa para falar desse tema, mas teremos outras oportunidades, né? Te agradeço demais pelo convite, queria agradecer toda a equipe da Farlaw pelo convite e a todos que nos acompanharam também, que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho e levantado algumas dúvidas, já está valendo, né? Obrigada, beijo, gente. Beijo.